Vamos ao texto sagrado, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Nós vamos estudar do verso 1 ao verso de número 17 nesta noite. Como vocês sabem, nossa igreja cedia um encontro mensal da Atos 29. Pastores plantadores de 3 estados diferentes recebem aqui um pouco de instrução, algum apoio financeiro e desfrutam também de alguma comunhão. Tem sido um prazer servi-los com nossa igreja e na nossa igreja. No entanto, como em qualquer coisa da vida, irmãos, também há dificuldades. Por exemplo, eu tenho lutado para aprender o nome de um deles. O rapaz se chama Sófocles. Eu só acertei porque falei pausadamente. Não é fácil. Eu tentei, me esforcei e me arrisquei algumas vezes, sem êxito. Para minha alegria, meu irmão me confortou no último encontro. Ele disse: Pastor Renan, não se preocupe, meu nome é difícil. Eu mesmo só aprendi a pronunciá-lo depois dos 8 anos de idade. Até então, toda vez que alguém me parava na rua e me perguntava: menino, qual é o seu nome? Eu me virava para o meu pai e perguntava: pai, como é meu nome mesmo? Fique tranquilo, pastor, ele concluiu. Até o final do programa, o que vai durar 2 anos, você chega lá. Será, irmãos? É complicado. E você? Você acha que vai chegar lá? Acredita mesmo que vai vencer a crise financeira? Atravessar o problema familiar que enfrenta? Você acha que vai ter gás para cumprir as obrigações até o fim? Será fiel para realizar a missão que recebeu até o último instante? Se você se parece comigo, você também cansa. Você também pensa em desistir. Mas se lhe conforta, até Paulo, o grande missionário e apóstolo da igreja, até Paulo pensou em desistir quando chegou em Corinto, irmãos. Só não o fez, só não jogou a toalha, só não abandonou o campo missionário, porque Deus lhe falou ao coração para encorajá-lo. E é o que Ele fará conosco nesta noite através deste texto também. Vamos ler o verso de número 1. Atos capítulo 18, versículo 1. O texto sagrado diz assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Oremos mais uma vez. Senhor, o salmista disse há muito tempo: felizes são aqueles que obedecem aos teus mandamentos. Nós queremos esta bênção. Queremos ser plenamente felizes à luz da tua palavra e sob os ensinamentos dela. No entanto, nós confessamos, não conseguimos obedecê-la sozinhos. Somos naturalmente resistentes à tua voz. Temos um plano melhor, assim pensamos. E por vezes nos desviamos da tua palavra. Ajuda-nos nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Traga-nos outra vez ao teu evangelho.
e nos conduza neste caminho de felicidade, para a glória do Teu nome e para a alegria espiritual de nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Atenas, como ouvimos no último sermão, ainda era o grande centro cultural e intelectual da época. Éfeso, como aprenderemos em breve, era um grande centro religioso. Entre as duas cidades estava Corinto, ao menos pensando na linha de progressividade de Atos, a capital da província da Acaia e o grande centro comercial daquela região. Estamos falando, irmãos, de uma metrópole, estrategicamente bem posicionada entre dois portos marítimos, e também por isso extremamente rica, próspera. Por isso mesmo, como é comum aos habitantes de grandes centros, os coríntios eram mais orgulhosos do que o normal. Também eram mais imorais do que a maioria dos cidadãos de Roma. Os jogos istmicos, por exemplo, realizados na cidade a cada 2 anos, eram disputados sem roupas. E havia naquela cidade o grande templo da deusa do amor, Afrodite. Estima-se que na época de Paulo, vagavam pelas ruas de Corinto 1000 prostitutas cultuais. Elas viviam a convidar os adoradores. A situação era tão crítica que a expressão corintianizar tornou-se o mesmo que praticar imoralidade sexual. Foi para esta cidade que Paulo se dirigiu depois de deixar Atenas. E foi nesta cidade que o grande apóstolo e missionário da igreja pensou em desistir. De novo, irmãos, só não o fez porque o Senhor surgiu para encorajá-lo. E sendo bem sincero, ninguém é de ferro mesmo. Todos nós já pensamos em desistir. Todos nós enfrentamos dificuldades, desanimamos ao longo do caminho. Ainda bem que o Senhor não oscila como nós o fazemos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. E está sempre disposto, irmãos, a nos animar, nos encorajar ao longo da vida cristã. Como Ele o faz? Como encorajou o apóstolo nesta situação? Paulo viveu algumas experiências em Corinto. Todas foram usadas por Deus para encorajá-lo. Para começar, nós podemos dizer que em Corinto, Paulo fez novos amigos. Quem eram os novos amigos de Paulo? Verso de número 2, irmãos. Lucas escreve: ali, ou seja, em Corinto, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Percebam a movimentação deste casal. Eles eram de Ponto, na região da Ásia Menor. Por alguma razão se mudaram para Roma, capital do império. De lá foram expulsos pelo imperador e estavam agora residindo em Corinto. Mas o que aconteceu? Por que foram expulsos de Roma? De acordo com um historiador da época,
Cláudio expulsou os judeus de Roma devido a problemas relacionados a um tal de Cresto, a quem muitos estudiosos identificam como Cristo. Se foi o que aconteceu, irmãos, quando Áquila e Priscila chegaram a Corinto, eles já eram cristãos. Muito provavelmente foi por isso que Paulo os procurou. O texto registra, ao final do verso 2, Paulo foi vê-los. E o verso 3 nos diz: e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Duas informações aqui me saltam aos olhos. A primeira delas, esses irmãos abriram a porta de casa para receber Paulo e acabaram se tornando grandes amigos do apóstolo. Mais tarde, escrevendo aos Romanos, o apóstolo diria deles: eles são meus colaboradores em Cristo, arriscaram a própria vida por mim, por isso sou grato a eles. A segunda informação importante: Paulo ficou morando e trabalhando com eles. Embora tenha defendido o ministério de tempo integral em vários textos, Paulo não tinha medo de trabalhar com as mãos, irmãos. Não tinha medo de deixar o ambiente eclesiástico para trabalhar em um ambiente formal de emprego. Seus companheiros ficaram na Macedônia e muito provavelmente as ofertas haviam se esgotado. Como é que ele vai se manter agora? Paulo vai voltar ao mercado de trabalho formal. Ele vai fazer o que aprendeu muito provavelmente com o pai: tendas. Renan, mas e o trabalho da pregação? Você está me dizendo então que Paulo abandonou a missão? Claro que não, irmãos. Todos os sábados, verso de número 4, todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. De segunda a sexta, ele trabalhava na fábrica. Mas aos sábados, ele trabalhava na sinagoga pregando o Evangelho de Cristo. Não é o que muitos poderiam estar fazendo também, irmãos? Alguns cristãos se dizem ocupados demais para servir a causa do Senhor. Trabalham a semana toda, estão sempre cansados. Mas aqui está Paulo, irmãos, trabalhando como você de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. É verdade, ele não tem a semana inteira para o ministério. Ainda assim ele prega, ao menos uma vez por semana. Você também pode fazer o mesmo. O Senhor não espera que você abandone a faculdade, que deixe o seu trabalho, para quando der tempo. Não, você tem compromissos. Mas certamente você tem uma noite por semana, uma tarde do fim de semana, algumas poucas horas, para servir a causa do Evangelho, para cuidar de algumas pessoas, para investir na vida de jovens, adolescentes e quem sabe crianças aos domingos. Outros cristãos vão esperar o ministério de tempo integral para servir. Eles dizem: pastor, por agora eu não tenho tanto tempo.
Quem sabe mais tarde, quando eu for um missionário de tempo integral, então eu servirei. Mas Paulo já não era missionário, irmãos. Por que missionários não podem trabalhar fora, caso seja necessário? Você se diz chamado para o ministério, mas só pode servir dentro das suas condições. Se elas forem perfeitas, ideais. Paulo é um modelo aqui para os jovens aspirantes ao ministério, para os profissionais cristãos e até para cristãos aposentados. Não é só o missionário formal de tempo integral que deve ir ao campo ou que pode servir a Deus. Médicos, professores, engenheiros cristãos também devem ir, irmãos. A propósito, em alguns países do mundo a porta está fechada para missionários de tempo integral. Mas profissionais cristãos poderiam entrar. E entrando, poderiam ser missionários para a glória de Deus. Pense sobre isso. Outra coisa que precisamos perceber aqui são os verbos que Lucas usa para falar da pregação de Paulo. No verso 4 ele disse: Paulo debatia e convencia judeus e gregos. Um comentarista escreve: esse vocabulário mostra que Paulo apresentava o evangelho de modo sério, bem estruturado e era persuasivo. Em outras palavras, irmãos, Paulo só pregava uma vez por semana aqui, mas quando se apresentava, estava preparado, tinha um sermão bem organizado, que fazia sentido e que tinha objetivos claros. E o Espírito Santo, Renan? Nosso trabalho não substitui o Espírito, irmãos. Nosso trabalho depende totalmente dele. No entanto, nossa confiança no Espírito não exclui trabalho. Nós precisamos nos esforçar, conhecer, preparar, organizar, fazer o nosso melhor, dependendo do Espírito da verdade. Crendo que Ele vai alcançar e salvar pessoas pela verdade e não apesar dela. Ah, Renan, eu não sou como Paulo. Eu não sou uma espécie de pregador, professor formal, não sei se poderia debater, convencer pessoas do Evangelho. Paulo não é o único exemplo que temos aqui, irmãos. Áquila e Priscila também serviram a Deus. Como? Eles abriram a porta de sua casa. Na verdade, a casa destes servos de Deus estava sempre aberta, fosse onde fosse. Escrevendo aos Romanos mais tarde, Paulo manda saudações aos coríntios, ou melhor, Paulo manda saudações para a igreja que se reunia na casa deles. E depois, quando escreve a esta igreja de Corinto, Paulo diz que a igreja de Éfeso, que se reunia na casa de Áquila e Priscila, enviava-lhes saudações. Muito provavelmente nossos irmãos não eram os melhores pregadores, mas eram grandes ajudadores da obra da pregação. Por que não fazemos o mesmo, irmãos?
Porque você não abre, por exemplo, a sua casa mais vezes para o pequeno grupo. Não, Denis. Denis já se aplica. Toda reunião de pequeno grupo é na casa dele. Por que não colocamos os nossos bens? Talvez você não consiga agora organizar um sermão e pregar numa igreja, mas há vários jovens que podem fazê-lo. Por que você não procura um deles e diz: olha, vamos visitar a igreja de Filipe no Cariri, você prega e eu o levo lá. Outra coisa que podemos aprender com estes irmãos é mobilidade para a glória de Deus, irmãos. Eles eram do Ponto, na Ásia Menor, foram parar em Roma, de lá foram para Corinto, vão se mudar para Éfeso, e no fim estarão outra vez em Roma. Sempre servindo a Deus. Alguns crentes nunca deixarão sua cidade natal. E louvado seja o Senhor por isso. Muitos outros terão de se mudar várias vezes ao longo da vida. E louvado seja o Senhor por isso. Deus não conta apenas com missionários de tempo integral, irmãos. Deus conta com cristãos. Por isso Ele os espalha no mundo, os leva desta cidade para aquela cidade, a fim de receber glória através da vida deles. Se é o que você está para viver agora, mudar-se desta para outra cidade, nem se desespere pelo que vai viver, nem se apegue demais a este lugar. Coloque-se nas mãos do Senhor e resolva servi-lo aqui em São Paulo, no Rio ou no Japão. Seja útil para a glória de Deus. E ao chegar na nova cidade, não deixe a igreja para depois. Não diga: quando tudo estiver organizado eu vou procurar uma igreja. Você sabe que vai se mudar. Peça indicação. Procure uma boa igreja. Chegue e imediatamente vá congregar com o povo de Deus. Era o que estes irmãos faziam. Áquila e Priscila foram os novos amigos que Paulo fez em Corinto. O que mais Deus usou para encorajar seu servo, irmãos? Nós podemos dizer que em Corinto Paulo colheu novos frutos. Como lemos, por necessidade Paulo trabalhava durante a semana e pregava aos sábados. A situação vai mudar agora. Lucas escreve no verso 5: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. O que foi que aconteceu, irmãos? Porque Paulo pôde deixar a fábrica para se dedicar outra vez integralmente à pregação e ao ensino da palavra. Lucas não nos dá detalhes aqui. Mas quando Paulo escreve mais tarde aos Coríntios, a estes irmãos aqui da cidade, ele lhes diz: quando estive entre vocês e passei por necessidade, não fui peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Ou seja, Silas e Timóteo não trouxeram apenas boas notícias da Macedônia. Os irmãos trouxeram uma oferta das igrejas da Macedônia. Por isso Paulo pôde retomar o ministério de tempo integral. Por isso ele deixou a fábrica e passou a pregar
todos os dias. E qual era a pregação dele, irmãos? Nós lemos ao final do verso 5, Paulo testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Qual foi a resposta deles? Verso 6. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Foi o que fez, irmãos. Verso 7. Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Este verso, comenta o Dr. John Stott, é mais do que uma nota geográfica do tipo deste para aquele lugar. Significa que o cenário dos esforços evangelísticos de Paulo passou da sinagoga pública para uma casa privada. E que assim as pessoas evangelizadas por Paulo passaram de judeus para gentios. A estratégia mudou, irmãos. Por graça, Deus lhe recompensou com muitos e novos frutos. Verso 8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Uma nova igreja, irmãos, havia nascido na cidade mais imoral do império. Louvado seja o Senhor por isso. Mas eu lhe pergunto, quem plantou esta igreja? Sim, em um sentido foi Paulo, o missionário que lhes pregou. Em outro sentido, irmãos, foram as igrejas da Macedônia que repartiram seus recursos com o missionário. Vez por outra, eu encontro alguém me dizendo: pastor, eu não me sinto chamado para ir ao campo distante. Eu entendo. No entanto, não ir não significa não ter responsabilidade. Porque alguns de nós terão de ir. Alguns de nós até já foram. Levi e Bruna estão em Guiné-Bissau, do outro lado do mundo. Felipe e Carol estão no Cariri, distante da igreja e de seus familiares. Alguns vão, irmãos. Todos os demais, de alguma maneira, devem suportar os que vão. Só um amém? Eles são nossos irmãos, não são? Nós os chamamos de irmãos da nossa família de fé. Estão em cidades distantes, representando a nossa igreja. Muito mais importante do que isso, eles são embaixadores do nosso Cristo. Logo, o trabalho deles no campo é, de certo modo, também o nosso trabalho, nossa responsabilidade. Se é assim, eu lhes conclamo: não é hora de parar de investir no campo missionário. Vocês sabem, ao longo do ano, nossa receita não cresceu como esperávamos. Para piorar, irmãos, algumas pessoas que ofertavam diretamente para os missionários pararam. Quem vocês acham que cobriu a oferta dos missionários? A nossa igreja. Desde o início do ano,
mês após mês, nós estamos nos esticando ao máximo para honrar os nossos compromissos na cidade, para honrar a equipe pastoral local e para manter as pessoas que foram ao campo distante. Se você é membro desta igreja, você tem o privilégio de partilhar, mas você também tem o dever de fazê-lo. Se você pode, faça-o para o bem da obra de Deus. Agora, não é porque não fomos ao campo distante que não temos campo evangelístico algum. Como Paulo, irmãos, nós estamos em uma cidade e podemos ser úteis nas mãos do Senhor aqui mesmo onde Ele nos plantou. Como, Renan? Pense na estratégia de Paulo. Por causa da rejeição dos judeus, Paulo se afastou do ambiente religioso da sinagoga e passou a ministrar num ambiente neutro, a casa de Tício Justo. Se queremos alcançar as pessoas de João Pessoa, nós precisamos fazer algo parecido, queridos. Não podemos simplesmente esperar que as pessoas venham ouvir o Evangelho conosco aqui. Nós precisamos nos aproximar, devemos ir até onde as pessoas estão. Alguém já disse que os religiosos podem ser evangelizados em edifícios religiosos, mas as pessoas seculares precisam ser alcançadas em edifícios seculares. Sendo assim, irmãos, em vez de convidar alguém para vir a um culto da igreja de primeira, minha sugestão é: convide-a para um almoço evangelístico na sua casa, para um café evangelístico depois da aula, depois do trabalho. Estabeleça pontes, tenha assuntos comuns, mas faça de tudo para em algum ponto chegar ao Evangelho. E de novo, por que precisamos chegar ao Evangelho, irmãos? Porque não podemos apenas falar de família, política e esportes. Os coríntios eram ricos, mas estavam condenados por causa de seus pecados. Viviam em busca do prazer sexual, mas do lado de dentro havia um vazio nas almas deles. As pessoas com quem vivemos são iguais. Algumas delas são ricas, outras são divertidas, inteligentes. Mas se não estão em Cristo, irmãos, tais pessoas estão perdidas, são incompletas, e paira sobre elas o juízo da ira de Deus. Este é você, meu amigo. Se tem tudo na vida, mas ainda se sente vazio na alma. Se é super divertido, alegre no trabalho ou na escola, mas é triste em casa quando coloca a cabeça sobre o travesseiro. E se apesar da família, do dinheiro e dos prazeres desta vida, você sente que lhe falta algo, você está certo. Você foi feito para prazeres maiores. Você foi criado para ser e se sentir completo. Mas algo está errado. Na verdade, você está errado. Saiba você disso ou não,
Você deu as costas para o Criador, o dono de todo o bem, a fonte de todo o prazer. Você se virou e resolveu procurar a alegria com as próprias forças. Mesmo dizendo crer em Deus, você vive como se fosse um Deus. Você não presta contas, você não o leva a sério, você determina vida, significado, prazer e alegria. Não tem como dar certo. Ah, Renan, o que é que eu posso fazer? Nada. Se continuar tentando sozinho, nas experiências, nas descobertas, nas viagens da sua mente, nos experimentos do seu coração, você vai seguir frustrando-se. Continuará vazio na alma. Você nada pode fazer para preenchê-lo, para satisfazer plenamente o seu coração. É humilhante o que eu vou lhe dizer, mas é libertador. Você não pode fazer, mas Deus o fez por você em Cristo Jesus. Foi Jesus quem disse à mulher samaritana: se você beber da água que eu tenho para dar, dentro de você nascerá uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Você precisa tomar conhecimento e pela fé receber o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Você sabe o que Ele fez por você? Sem obrigação alguma. O Deus Todo-Poderoso, o Santíssimo Senhor, enviou o seu único Filho, perfeito, justo, reto. E este Filho, sem nenhuma culpa sobre os ombros, resolveu e se entregou no seu lugar na cruz do Calvário. O inferno que deveria cair sobre você, caiu sobre ele. A maldição que era minha, ele assumiu. O débito que era seu, ele pagou. E por graça, ele nos perdoou, nos libertou e nos restaurou a alegria da Trindade. Faça como muitos coríntios. Receba o Evangelho com fé, crendo que Cristo morreu por você na cruz do Calvário para salvá-lo da ira de Deus. Foi o que os coríntios, os novos frutos que Paulo colheu, experimentaram, irmãos, através da pregação do Evangelho. Além deles e dos novos amigos que fez, em Corinto, o apóstolo ainda teve uma nova visão. Versos de número 9 e 10. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Do lado de fora, irmãos, aparentemente estava tudo bem com o apóstolo. Diferentemente do que ele havia experimentado em outras cidades, aqui até agora há paz. Muitos coríntios responderam à mensagem do Evangelho. Consequentemente, a igreja do Senhor nasceu e cresceu ali rapidamente. Quem não ficaria feliz com isso? Por razões sobre as quais só podemos conjecturar, Paulo não estava tão feliz.
Ele teve medo em Corinto e chegou a pensar em desistir. Talvez estivesse apenas cansado, irmãos. Esse homem não parava, de cidade em cidade, sofrimento em sofrimento. Ou quem sabe, baseado nas experiências que viveu em outros lugares. Paulo já começava a sentir o cheiro de perigo. Do tipo, sim, Deus está abençoando a igreja, o evangelho está prosperando, mas toda vez que isso acontece eu sofro. Toda vez que a igreja cresce, os judeus se revoltam contra mim. Não sei. Talvez os companheiros de Paulo não tenham notado, irmãos. Ninguém viu. E ele estava no automático, como às vezes nós ficamos. Trabalho, casa, igreja, casa e ninguém vê. Todos nós, diz o autor de Hebreus, estamos completamente sem roupas diante do Senhor. Ele nos vê perfeitamente. Ele viu Paulo. Viu que Paulo estava triste, desanimado, tinha medo. Para encorajá-lo, o Senhor falou-lhe ao coração: Paulo, você pode seguir pregando. Não porque é bom, não porque é o cara, mas porque eu estou com você. Esta frase, irmãos, se repete na Bíblia vez após vez. Abraão a ouviu, Jacó também, Moisés, Gideão, Davi, Jeremias, Isaías. Você, o Senhor está conosco. Deu certo, Renan? Verso de número 11. Lucas nos diz que assim, depois da visão, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Deu certo. Paulo foi encorajado, irmãos. Mas notem um detalhe. Paulo não fez como muitos fazem nos nossos dias. Ele não usou a visão que teve. Ele não voltou para a casa de Tício pregando a visão. Não foi para a praça dizer às pessoas o que ele viu. Não arrebanhou pessoas sob o poder da sua visão, não. Paulo teve a visão para continuar pregando a palavra. Ele foi encorajado não para contar história. Ele foi animado não para falar dos sonhos e visões que teve. Ele foi encorajado para voltar a pregar a palavra, irmãos. Foi o que ele fez. Durante algum tempo, com alguma liberdade, na casa de Tício, o justo. Mas eis que surgiu um problema. Nós vamos ler do verso 12 ao 17. Lucas nos conta que, sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos, não serei juiz dessas coisas.
e mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Gálio não demonstrou nenhuma preocupação com isso. O que devemos ver nesta passagem final do texto, irmãos? O que será que Lucas quer nos comunicar com este episódio? Eu tenho para mim que ele está falando aqui de livramento e cumprimento. Deus prometeu a Paulo: ninguém vai feri-lo em Corinto. E ele cumpriu o que prometeu, irmãos. Os judeus queriam fazê-lo, obviamente. Mas Deus não permitiu em Corinto, diferentemente do que viveu em outras cidades do império. Paulo foi poupado, Paulo foi protegido. Por quem? Por Deus ou por Roma? Por Deus, irmãos, que se utilizou de Roma. É o que acontece muitas vezes comigo e com você. Deus nos guia por meio de sua mão invisível, nos protege e nos guarda por meio de sua providência. Paulo não fazia ideia. Cheguei perto do você não tem noção. É por aí, né? Talvez tivesse pensado, quando o agarraram pelos braços e o arrastaram ao tribunal: eu vou sofrer nas mãos dos poderosos de novo. Não, Paulo. Em Corinto, não. Deus prometeu guardá-lo. E Ele vai fazê-lo usando exatamente as autoridades de quem você tem medo. Alguém já disse: a providência de Deus, por vezes, parece estranha quando surge. E em muitos casos só pode ser discernida depois de um tempo. É assim mesmo, irmãos. Nem sempre entendemos. Nem sempre conseguimos ver a mão de Deus. Imaginamos que esta ou aquela situação são aleatórias. Você me diria sobre um monte de coisa: Renan, não há nada de muito especial acontecendo agora. Claro que há, minha irmã. De maneira silenciosa e discreta, Deus está sempre trabalhando de maneira especial para guiar e cuidar seu povo. Você não vê sempre. Quase nunca eu percebo. Mas nós precisamos crer. O Deus que está no trono do universo, sustentando toda a criação, também sustenta e guarda as nossas vidas. E Ele usa quem quer para fazê-lo. Agora, tenha cuidado para não se decepcionar com os homens em quem você confia mais do que deveria. Pois, se Deus usou o Gálio para proteger Paulo, Ele usou o Gálio para frustrar os judeus. Eles achavam que o procônsul da Acaia os atenderia prontamente. Mas Lucas nos conta que Gálio não demonstrou nenhuma preocupação com eles. É o que você vive às vezes, quando bate a porta de algumas pessoas, de quem você esperava socorro, ajuda. Meu irmão, o nosso socorro não vem de homens.
pode vir através deles. O nosso socorro vem do Senhor. Nossa esperança não pode ser um político. Nossa fé não pode estar sobre este homem ou aquela mulher, esta proposta ou aquela outra. Nossa esperança está em Deus, irmãos, inabalável, inamovível, sempre o mesmo para todo sempre. É nele que confiamos. Mas somos pecadores. Às vezes confiamos desconfiando. Queremos confiar plenamente, mas no íntimo do ser tememos. Ainda bem que temos textos assim na Bíblia, irmãos. Eis uma das provas da veracidade e do valor das Escrituras. Os personagens não são perfeitos. Até Paulo pensou em desistir. Até Paulo teve medo, meu irmão. De novo, só não o fez porque Deus tomou a iniciativa e lhe falou ao coração. Esta, irmãos, é a nossa esperança, a nossa vantagem. A voz de Deus. Você não precisa esperar por uma visão. Não deve contar com sonhos. Depois da era apostólica, a regra é: Deus fala conosco através de sua palavra. É melhor, irmãos. É mais acessível. É mais regular. Todo dia antes de sair para o trabalho, você pode ler a palavra e ouvir a voz de Deus. Faça isso. Você precisa mais de Bíblia do que de pão. Todo domingo sua igreja se reúne neste lugar para cantar, orar, pregar a palavra. Valorize-a. Não troque este culto por qualquer programação. Faça de tudo para não chegar atrasado. E assim como você se prepara para dar aula na faculdade, ou para servir no seu trabalho, prepare-se para adorar a Deus. Venha em oração, despertando as suas afeições e dizendo para si mesmo: eu vou me encontrar com Deus hoje. Eu quero ouvir a sua voz. Esta é a boa notícia para cristãos fracos. Deus não é fraco. Ele continua falando aos nossos corações. Ouça a voz do Senhor e vença o medo do seu coração nesta noite. Ouça a voz do Senhor e continue. Paulo deveria continuar pregando porque era o melhor pregador, irmãos? Não. Paulo deveria seguir pregando porque Deus estava ao seu lado. Deus também está ao seu, meu irmão. É por isso que você não deve abrir mão da missão que recebeu, do casamento, dos filhos, do chamado, do serviço. Não se trata de quão maravilhoso você é, ou de como eu sou bom no que faço. Se eu dependesse apenas de mim, muito provavelmente eu já teria desistido, irmãos. Estamos falando do Deus maravilhoso que jamais nos abandona. É por isso também que pregamos. Algumas pessoas vão dizer de nós, os presbiterianos, sob a desculpa de que Deus é soberano, não evangelizam. Tais pessoas estão enganadas, irmãos.
Nossa fé não nos paralisa, nos impulsiona. Nós não deixamos de evangelizar porque Deus é soberano. É precisamente o contrário. Nós evangelizamos porque cremos, Deus é soberano. Paulo, continue pregando em Corinto, porque eu já tenho muitas pessoas neste lugar. É assim que cremos. Deus tem pessoas em todas as cidades do Brasil, em todos os povos da terra. Nosso trabalho é convidá-las por meio da pregação do Evangelho. E se queremos colher frutos e vê-los se desenvolvendo, irmãos, nós precisamos nos comprometer com algum tempo sério de discipulado. Paulo foi praticamente expulso da Macedônia, mas deixou ali Silas e Timóteo para discipular os novos convertidos. Agora em Corinto ele tem vida menos difícil. Por isso ele fica ali 1 ano e meio fazendo o quê? Ensinando-lhes a palavra. Irmãos, é o que vem depois da conversão. Entre a cruz e a glória só há discipulado para os cristãos. Crescimento em Cristo. E se queremos o nosso próprio crescimento e o crescimento das pessoas com quem vivemos, nós precisamos nos comprometer com a igreja e com elas por algum tempo significativo. Pastores não verão o crescimento da igreja se a cada nova oportunidade se mudarem. De modo semelhante, cristãos não crescerão tanto quanto podiam se vivem se mudando desta para aquela igreja. Tampouco veremos o crescimento das pessoas para quem ministramos se não nos comprometermos com elas por algum tempo. Quando comparamos nossa evangelização com a de Paulo, escreve o Dr. John Stott, logo transparece nossa superficialidade. Deem ouvidos a isso. Nossa evangelização tende a ser eclesiástica. Nós chamamos pessoas à igreja, enquanto Paulo levava o evangelho até elas. Nossa evangelização é muito emocional. Apelamos por uma decisão sem muito entendimento. Enquanto Paulo ensinava, discutia e tentava convencer. Nossa evangelização é muito superficial. Organizamos eventos breves, 1, 2, 3 dias, e queremos resultados imediatos. Enquanto Paulo ficou em Corinto 1 ano e meio, pregando e ensinando a palavra, e colhendo os frutos no tempo certo. Que Deus nos ajude, irmãos. Não apenas com alguns nomes complicados que precisamos aprender, mas principalmente com alguns dias difíceis que precisamos atravessar. E de novo, tenha em Paulo ânimo. Em que sentido? Paulo era igual a você. Por mais que você o admire, ele não é o seu Salvador. Cristo o é. Sua esperança não é a sua própria força ou determinação. Sua esperança é o Senhor, o seu Deus. O reverendo Charles Spurgeon conta que certa vez ouviu 2 crentes conversando sobre seus problemas.
Um deles disse: não aguento mais, não consigo carregar tudo isso sozinho. O outro respondeu: eu também tenho muitos problemas, mas já não sofro ou já não os sinto mais. O primeiro perguntou: como assim? O segundo irmão respondeu: eu os entreguei a Cristo. Ele é mais forte do que eu. O Senhor pode carregar todos os meus problemas sem nenhum problema. Por que você não faz o mesmo nesta noite? Por que não coloca diante do altar do Senhor a sua ansiedade, sua preocupação, os seus problemas? E por que você não desfruta hoje de bênçãos que estão reservadas exclusivamente para crentes? Já pensou sobre isso? Todos os homens e mulheres da terra têm problemas. Só crentes podem chamar a Deus de meu refúgio, minha fortaleza, minha torre alta no dia da necessidade. Você pode fazê-lo? Então faça. Feche os seus olhos. E ore ao Senhor por alguns instantes. Senhor, nós não podemos nos esconder de Ti. Nós somos o que somos e Tu nos conheces perfeitamente. Como Paulo, nós tememos, desanimamos, pensamos em desistir e em alguns momentos desistimos. Mas nós te imploramos nesta noite. Anima-nos por meio da Tua palavra. Encoraja-nos, levanta-nos, socorre-nos. Alcança-nos no nosso coração. Pois apesar de quem somos, nós cremos em quem Tu és. Deus perfeito, sempre constante, eternamente amável, todo-poderoso, cheio de misericórdia. Estende as Tuas mãos sobre nós e enche-nos de coragem, vigor, ânimo e fé em Ti, pois Tu és o nosso refúgio, nosso abrigo em dias de tempestade, nossa torre alta em dias de guerra. Te rogamos tudo isso em Cristo. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, e cantemos ao Senhor.